Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de geografia não presencial, a nossa sexta aula. E nessa aula de hoje nós iremos falar um pouco sobre a industrialização no Brasil, ok? Primeiramente nós vamos abordar o conceito de industrialização, de indústrias, né? E aí nós vamos adentrando um pouco no Brasil, ok? Então vamos lá? Bom, primeiramente, o que vem ser indústria, né? A indústria, nós podemos definir ela como sendo qualquer atividade humana, né, que com o auxílio do trabalho converte a matéria-prima em produtos, produtos esses que serão consumidos pelas pessoas ou por outras indústrias, tá? A atividade industrial, ela consiste no processo de produção que visa transformar essas matérias-primas em mercadorias através do trabalho humano e de forma cada vez mais comum utilizando as máquinas, né? Porque hoje que a gente sabe que na atualidade as indústrias elas utilizam muito as máquinas, né? Antigamente esse serviço, né, de transformar as matérias-primas em mercadorias, muitas vezes era feita pelas mãos das pessoas, né? Ou seja, um trabalho ali escravizado, muitas das vezes, né? Mas, devido à Revolução Industrial, veio então a utilização das máquinas, ok? Vamos lá para o próximo slide. Bom, o termo indústria, ele é geralmente utilizado como sinônimo de fábrica, né? Muitas das vezes a gente ouve falar assim a expressão indústria do turismo. Será que existe fábrica do turismo? Não, não existe fábrica do turismo, tá? Então, qual é o sentido desse tipo de expressão, né? Bom, o termo indústria, então, como vimos, ele pode se referir às fábricas, né? Por exemplo, a indústria do sorvete é constituída pelas fábricas de sorvete, né? As indústrias de carro é formada pelas indústrias de automóveis e assim consequentemente. Então, como nós podemos notar, o termo indústria, ele se refere a todos os produtos de um dado bem. Assim como o termo indústria, ele também pode ser aplicado para o conjunto de produtores de um dado serviço, como por exemplo o turismo, né? Por isso, quando se diz indústria do turismo, estamos se referindo o quê? Às empresas que oferecem serviços relacionados ao turismo e assim consequentemente, ok? Bom, como a gente pôde observar, o Brasil ele é um país riquíssimo em recursos naturais. E esses recursos naturais a gente passa a fornecer para outros países como matéria-prima. E quando muitas das vezes volta para a gente, né, aquela matéria-prima transformada em um produto, ela muitas vezes volta caríssimos, né? Por quê? Porque nós aqui no Brasil não temos recursos, muitas das vezes, para transformar essa matéria-prima, né, em algo que a gente vai utilizar. Então, nós aqui não temos indústrias capazes de transformar essa matéria-prima. Então, por isso, né, que essas matérias-primas, elas são aí transportadas para outros países, né, para que volte para a gente em forma de produtos. E isso acaba então gerando o quê? Uma hierarquia devido ao nível de desenvolvimento, tá? A gente percebe que nós aqui no Brasil nós não temos indústria, porém nós temos recursos, ok? Bom, agora vamos falar um pouco sobre os tipos de indústrias. Bom, as indústrias, né, extrativistas são aquelas indústrias de bases que também são chamadas de indústrias pesadas,
ou indústrias de bens de produção, que vai envolver as indústrias extrativistas e as de bens de capital. O beneficiamento ou processamento. Bom, a indústria de beneficiamento, ela consiste em quê? Em transformar um produto para que esse possa ser consumido, como, por exemplo, descascar um cereal ou refinar o açúcar, ok? A indústria de construção é aquela indústria que utiliza diferentes matérias-primas para criar um novo produto, né? Como, por exemplo, a construção civil. Aí nós temos de transformação. A indústria de transformação é aquela que transforma a matéria-prima bruta para outras indústrias, por exemplo, as siderúrgicas e as metalúrgicas, tá? Tem outras também. As indústrias leves. O que são essas indústrias leves? São aquelas que produzem diretamente para o mercado consumidor a partir de bens provenientes das indústrias de bases e também de recursos ligados à agricultura. No caso, por exemplo, da indústria alimentícia, ok? As indústrias pesadas, né? Ou chamadas, como disse lá no início, indústrias de bens intermediários. Essas indústrias, elas vão incluir o quê? Principalmente que ramos, né? Os siderúrgicos, os metalúrgicos, os petroquímicos e os de cimento, certo? Aí nós temos as indústrias tradicionais e dinâmicas, né? O que são essas indústrias tradicionais? Elas se desenvolvem com pouca tecnologia e os sistemas elas são obsoletos, ou seja, antigos de produção. Muitas das vezes as suas estruturas são a partir de núcleo familiar, ok? Depois nós temos, né, as dinâmicas. Essas indústrias dinâmicas são aquelas que elas empregam um material tecnológico mais avançado e elas vão operar em larga escala. A classificação. As indústrias, elas possuem uma classificação, né, quanto ao destino dos seus produtos. Pois bem, essas indústrias, elas vão fazer o quê? Essas indústrias de bens de produção, elas vão produzir bens para outras indústrias, ok? E a partir desse momento que ela vai produzir, né, produtos para outra, então ela vai transformar aquela matéria-prima para ser usada em outro tipo de segmento industrial. Por exemplo, lá das indústrias extrativistas, né? Ela vai extrair toda a matéria-prima e vai enviar para uma outra indústria. Ok. Depois a gente tem as indústrias de bens de capital. Essa indústria é aquela indústria que produz as máquinas, peças e também equipamentos para as outras indústrias e agricultores. Exemplo, as metalúrgicas. Depois nós temos as indústrias de bens de consumo. Já fala ali, consumo, né? Onde os seus produtos eles são para o uso do consumidor final. Essa indústria de bens de consumo, ela possui duas classificações, que são os bens de consumo duráveis e os não duráveis. Quais são os de bens de consumo duráveis? Bom, são indústrias de quê? De eletrodomésticos, eletrônicos e automóveis. Então, são objetos que vai ter aí um tempo a mais de duração, né? E dependendo do seu cuidado, ele pode durar aí muitos e muitos anos, ok? Bom, já os não duráveis, ele está relacionado o quê? Às indústrias de alimentos,
como por exemplo, bebida, vestuários, calçados, cosméticos, remédio. Porque são objetos que a gente compra para o nosso uso e que ali não vai durar a vida toda, né? Por exemplo, ali, o remédio eu compro, ele vai ter ali uma data final, às vezes dura uma semana, né? Dependendo ali do, do que o médico vai me medicar, né? Um calçado, muitas vezes, eu posso comprar um chinelo hoje, sair na rua, arrebentar, né? Então, esses aí são os objetos não duráveis. Ok, galera? Bom, concentração e desconcentração industrial. Bem, essa concentração industrial, principalmente no Brasil, e especialmente no Sudeste brasileiro, ele se deve por 3 motivos. Quais são esses motivos? Primeiro, no período da República Velha, o Sudeste ele possuía uma economia guiada pela burguesia e também pelos barões do café, né? Diferentemente lá do Nordeste, que era guiado pelos aristocratas. O segundo ponto é a vinda de imigrantes diretamente para o Sudeste, né? No qual eles estimulavam ali o trabalho assalariado, favorecendo então na criação de indústrias, ou seja, gerando ali o capitalismo. Diferentemente também do Nordeste, né, que era baseado lá no trabalho escravo, tá? Então, a gente tem esses motivos aí, né, pra gente tá seguindo na concentração industrial, certo, meninos? Um outro ponto, né, que lá no Nordeste também o trabalho era mais o quê? Escravo, né? Então, essa concentração industrial se deve por esse motivo. E o que a gente pode observar também? Que as indústrias, né, na região sudeste ali, ela é mais concentrada. E também a população nessa parte ali é mais concentrada devido ao quê? Aos portos, né, que a gente tem nessa área. Ok, galerinha? Então, o que favorece muito essa concentração e desconcentração é a localização geográfica que vai favorecer ali o acesso à matéria-prima. Okay? No caso ali, né, da região sudeste, nessa parte ali, devido aos portos. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho da indústria clássica. A indústria clássica, ela é característica dos países desenvolvidos, né, que ocorreu ali ao longo da primeira revolução industrial, aonde eles eram considerados os principais centros econômicos e políticos do planeta, né? Quais então são esses países que fazem parte da industrialização clássica? Inglaterra, França e Alemanha. Lembrando que os ingleses, eles foram os primeiros a desenvolver as suas indústrias, tá? Devido às suas descobertas e também aos seus avanços tecnológicos que eles tinham. Certo, galera? Bom, agora nós vamos falar da indústria tardia, né? Da industrialização tardia. Bom, o que significa essa industrialização tardia? Significa as nações periféricas que se industrializam há muito tempo depois da primeira evolução. E esse modelo ele ocorreu o quê? Principalmente nos países subdesenvolvidos e emergentes. Como, por exemplo, os países como o México, a Argentina e o Brasil. Além de outros também que a gente tem, né? Então, esses países, eles são considerados de industrialização tardia ou retardatária. Por quê? Porque eles levaram um longo processo e ainda estão nesse processo de desenvolvimento, né?
Então, por isso, eles são considerados países de industrialização tardia, tá? E eles recebem esse nome pelo fato deles terem ingressado no processo de industrialização quase 100 anos após a primeira revolução industrial. Então, da primeira até a segunda revolução industrial, há um nível de desigualdade, de desenvolvimento muito grande, né? E bastante interessante aí, interessante aí nas potências clássicas, ok? Bom, a concentração de capital gerou um monopólio de alguns países sobre a produção e os mercados. O que seria esse monopólio? Uma situação econômica em que uma única empresa ela controla a produção e comercialização ou apenas uma dessas atividades de um determinado produto ou serviço. Então, nesse aspecto, a gente pode observar o quê? Que a demanda por novas tecnologias não era somente necessária para o incremento e o barateamento dos custos de produção. A renovação tecnológica também era fundamental, né, e muito importante aí na superação da concorrência comercial que era imposta entre as empresas de um mesmo ramo. Então, caso eles não tivessem acesso a novas tecnologias, uma empresa ela estaria ali indo à ruína, né? Então, as indústrias, elas eram munidas com maior estoque, produtos mais baratos e melhores máquinas que ali abocanhavam, né, os mercados de seus concorrentes, ou seja, eles tomavam ali como vou dizer aqui para vocês, os mercados, né, da noite para o dia. Então, dessa maneira, a gente pode perceber que o desenvolvimento tecnológico, ele abriu portas para a formação de monopólios, né? Em que a empresa, ela de menor porte ali, ela não conseguia fazer frente às grandes indústrias que eram estabelecidas. Bom, aqui nesse slide eu coloquei aqui uma imagem de várias marcas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho delas, tá? Então, as empresas globais se estabelecem como marcas reconhecidas em todo o mundo. Bom, então, o que são essas empresas globais? Elas são empresas de grande porte e, geralmente, elas têm origem de países desenvolvidos, nos quais estão as sedes, né? E que vem se instalando em vários outros países, ou pelo menos em todos os continentes. Ele tem a sua sede lá no país desenvolvido, né? Mas tem várias outras em determinadas partes aí do continente, né? A grande maioria dessas empresas, elas são multinacionais, né? Elas possuem um enorme capital ali que supera a riqueza de muitos países juntos. Essas empresas globais, elas detêm o controle da maior parte da produção e também dos serviços que são oferecidos a diversas áreas da economia do mundo. Qual que é a tática utilizada para isso, né? A tática utilizada para que isso seja possível a chamada fusão, né? Que é a compra das empresas de pequeno porte e que oferecem risco de concorrência às empresas globais. Vejam bem isso, né? Então, eles vão lá e compram as pequenas empresas, né? As empresas de pequeno porte, que ali estão oferecendo risco de concorrência, né? Para que elas façam parte das empresas globais. Por exemplo, nós aqui no Brasil utilizamos áreas aí, ó, Samsung,
a Coca-Cola a gente consome. Então a gente vê que são produtos que não são brasileiros, né? São produtos que têm a sua sede lá nos países desenvolvidos. Porém, eles têm os seus representantes também aqui no Brasil, né? Que vai estar aí oferecendo esses produtos para a gente. Então, a maioria dos produtos que nós consumimos são originados dessas empresas multinacionais, ok? Bom, a evolução tecnológica. A gente sabe e podemos observar, né, nessas imagens aqui que eu coloquei, como era antes e como é o dia atual. Antigamente, a gente pode observar aqui do ladinho da tela, né, nessa parte aqui, que, por exemplo, a gente utilizava aqui cartas, né? E essas cartas, muitas das vezes, demorava ali meses, né, para as pessoas receberem uma mensagem. E o que a gente pode observar hoje em dia? A utilização de novas tecnologias, né? Como, por exemplo, o notebook, o tablet, o celular. Então, hoje é questão de segundos, né? Devido ao quê? Devido à utilização desses meios tecnológicos que veio para facilitar as nossas vidas, né? Então, com essa tecnologia, a gente conseguiu aí evoluir em muitas partes. Só que a gente também tem que observar que por mais boa, né, que foi essa evolução tecnológica, a sociedade ela também acabou sofrendo. Sofrendo por quê? Devido ao quê? Devido à substituição das máquinas pelo homem. Por exemplo, para mim trabalhar hoje no escritório, eu tenho que entender ali de Excel, eu tenho que entender de Word, eu tenho que mexer em planilha, tenho que saber várias coisas. Se vai lá uma pessoa que não sabe, ela vai conseguir aquele emprego? Não, né? Então, hoje em dia, para você conseguir um serviço, tornou-se difícil. Então, por isso que há muitas pessoas desempregadas, né? Mesma coisa lá na agricultura, na agropecuária. Eu preciso ter um determinado curso para que eu possa manusear uma máquina daquela, né? Então, essa tecnologia, essa nova tecnologia acabou gerando um desemprego e desestruturando a sociedade, certo? Bom, a gente também pode observar que existe mão de obra, né, que é extremamente qualificada para o desenvolvimento da produção. Por exemplo, indústrias de tecnologia de ponta, as de informáticas, telecomunicações, farmacêutico, biotecnologia, produtos eletrônicos e entre outros. Então, essas são as indústrias de ponta, né? Essas indústrias de ponta, elas são frutos do quê? Da revolução técnico-científica e informacional. E essas indústrias de pontas, elas utilizam o quê? Os recursos tecnológicos altamente sofisticados, tá? Então, ali são centros de produção que ela vai ganhar ali uma nova importância, né? Principalmente devido aos seus amplos investimentos que tem dentro ali do mercado. Bom, nós sabemos que a tecnologia ela foi algo ali muito bom que aconteceu na sociedade. Como disse anteriormente, né, ela trouxe vários problemas, não só na sociedade, como também ao meio ambiente. Como ali no texto, né, ele dá exemplo do que? Das baterias de celulares, né? As baterias de celulares.
que a gente sabe ali que são algo que vem aí consequentemente prejudicando o meio ambiente. Esses celulares mais antigos, né, a gente pode observar que ele tira a bateria, né? E ali, a partir do momento que a gente vê que aquela bateria não está prestando mais, o que, que a gente vai fazer? A gente vai querer trocar ela, né? Então, trocando ela, muitas vezes a gente descarta ela em lugares que ali não são apropriados, né? E isso acaba gerando o quê? Gases poluentes, né? Produz gases e vai produzindo mais, e a gente não percebe que está prejudicando o meio ambiente. E aí vai gerando cada vez mais o efeito estufa, né? Outro ponto também que vem prejudicando muito e aumentando cada vez mais o efeito estufa é o consumo de combustível, principalmente nos grandes centros urbanos. A gente observa que ali há uma quantidade exuberante de carros, né? O consumo ali de combustível é bem maior do que nas cidades pequenas. Então, isso aí tudo acaba afetando o meio ambiente de uma forma ou de outra. Certo, galerinha? Bom, meninos, então para nós finalizarmos a nossa aula, gostaria de lembrar vocês que vocês têm que fazer a anotação dessa aula no caderno, tá? E finalizando ela, eu coloquei aqui no nosso último slide uma tirinha da malfada. E eu gostaria que vocês, ao finalzinho das anotações, analisassem ela, tá? Assim, ver o que realmente ela quer dizer, né, dos países que pertencem ao sul e ao norte, tá? Qual é a diferença que ela consegue notar aí, ok? Então a nossa aula fica por aqui. Um grande abraço a vocês, um enorme beijo no coração de todos e fiquem todos com Deus.